É que Deus quer que a gente conheça mesmo, saiba o que é o que, tanto o mundo físico como o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo da fé. Foi para isso que Deus nos colocou aí, neste mundo. Deus não nos colocou aqui, não nos abandonou sem entendimento. Por isso que existem os nossos irmãos físicos, a quem Deus deu esse dom, para nos revelar as coisas deste mundo, do que é feito as coisas, do que é o que é o que, ou não é? Do que é feito a gente, as pedras, o mar, o sol, a lua, as estrelas, E também nos deu a sua palavra para a gente entender também o mundo espiritual. Então tem que haver um equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para o mundo espiritual, o mundo da fé, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo que nos orienta a respeito do lado espiritual, da outra dimensão, do paraíso, do mundo onde a gente vamos viver eternamente. E Deus também capacitou a esses nossos irmãos físicos, assim como capacitou o sapateiro, o engenheiro, o médico, o pintor, o músico, todos que têm os seus dons aqui nessa terra. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã, amigos e amigas, filhos de Deus, que Deus não faz nada errado? Entendeu? Para entender a fé, o mundo espiritual, o outro universo, porque se você não sabe, existem dois universos, o universo físico e o universo espiritual. Um de matéria, que é esse matéria, tudo que a gente toca, pega, vê, feito de energia, e tem o mundo também espiritual, que nós chamamos de espiritual, paraíso, reino eterno, né? Mas nossos irmãos físicos, por não ter o conhecimento da fé, eles chamam de antimatéria. Inclusive a antimatéria desapareceu do universo. Eles estão procurando saber para onde foi, porque quando o universo começou, o nosso universo físico, tinha antimatéria em quantidades iguais. Depois a antimatéria desapareceu e ficou só a matéria. A matéria não poderia prevalecer contra a antimatéria, porque a antimatéria é muito mais forte do que a matéria. Inclusive elas se destruíam umas às outras no início, lá no Big Bang, que muito crente pensa que não existe. E existem sim, existe sim. Os nossos irmãos físicos, eles não estão errados quando falam do Big Bang, dessa explosão, que não foi explosão, não teve explosão coisa nenhuma. Eles só não conhecem a mecânica, como é que Deus fez esse tipo de coisa. Então nós vivemos em dois universos, né? Dividido ao meio, chama simetria. Né? Nós vivemos com a tabela periódica, que é essa onde tem a física, a química, tudo isso que nós estudamos aqui. E temos uma outra tabela que eles não usam porque nem mesmo eles sabem onde foi parar a antimatéria, que está bem do nosso lado aqui. Tanto é que quando eles querem alguma coisa, né, eles vão lá. Dois mundos, dois irmãos gêmeos, né? Eles tomam informação do outro lado, que eles chamam de partículas virtuais, imaginárias. Né? O que eles pensam que é imaginário, que é virtual, é o que é verdadeiro. E o que eles pensam que é verdadeiro, que é esse mundo aqui físico, onde a gente pega, vê, toca, estuda, esse é passageiro, esse é finito. Veja que eu disse finito, não é infinito. O infinito não é nem a eternidade ainda. O infinito vai infinito para nós. Mas o nosso universo está em expansão a 72 quilômetros por minuto, por segundo, né? Imagine uma coisa, 73 km por segundo. Tá fazendo o quê? Para onde que tá indo? Tá expandindo e indo, subindo para onde? Aí é a história para outro vídeo, né? Está subindo, tanto um quanto o outro. Os dois universos estão subindo, expandindo. Eles estão subindo para o mesmo lugar de onde ele começou, né? Ele começou lá de cima. Por isso que tem um físico aí, um irmão nosso, abençoado, que Deus abençoou, e Deus deu entendimento, né? Ele diz assim, como é o nome dele? É Mário Novello.
É Mário Novello, né? Ele diz, o que colapsou? E por que parou de colapsar? E por que começou a expandir depois? Essa é a pergunta. Ele não está errado, não, ele está certo. Algo colapsou, né? Para se formar um buraco negro, tem que ter uma estrela, né? Não sei quantas mil vezes maior do que o Sol, para que se crie um buraco negro, né? Nossos irmãos nem sabem que a gente mora dentro de um buraco. Né? Esses buracos negros que tem no universo, o maior buraco negro que os nossos irmãos físicos encontrar dentro desse nosso universo, não dá nem para tapar o cisquinho do dente do buraco que nós vivemos. O que é buraco negro, irmão? Procure na internet que você vai ver o que é buraco negro. Nós vamos falar muito aqui de Deus e da ciência, né? Para você saber que a ciência e a fé andam juntas, não tem nada separado. Você tem que entender pela fé o mundo espiritual, né? E você tem que entender a ciência que anda junto com a fé para explicar. Você tem que saber os dois mundos. Bom, eu vivo pela fé, mas você conhece o mundo espiritual? O mundo dessa fé que você vive? Né? Você nem conhece direito, por exemplo, às vezes o mundo espiritual e você está querendo debater o mundo físico, a ciência. Não pode. As duas andam juntas. Essas duas coisas foram criadas por Deus. Deus deu entendimento a cada um. A nós, por exemplo, que somos filhos de Deus, que não estamos nas faculdades estudando física, Deus nos deu um entendimento espiritual e mandou a gente olhar para eles. Olhe para os seus irmãos aí que eu dei a eles o dom da física, né? Aí você vai entender. Quando você entender o mundo da fé, você vai entender o mundo físico. Quando você entender um pouquinho do mundo físico, do que é o mundo físico, você vai entender o que é a fé, porque é muito fácil chegar numa sala de aula e interromper um professor que está falando do Big Bang, que está falando de ciência, que está falando de teorias, de coisas que já foram provadas fisicamente. É muito fácil interromper ele e dizer, eu não quero ouvir essa aula porque eu tenho a minha fé e eu acredito em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o mundo inteiro, o mundo, eles não sabem nem que Deus criou o universo e que a Terra é um carocinho de arroz no meio do universo, que ele ama, né? Ama por quê? Porque nós estamos aqui dentro. Né? É o xodózinho dele, a menina dos olhos dele é o planeta Terra. Tanto é que o pessoal anda por aí pelo universo e não acha nada. Só o nosso planeta é o único planeta que é propício, né? Tem tudo para a vida, né? Todas as condições para a vida. Então você tem que ser inteligente, você não pode ser uma pessoa que nem um animal, né? Travado, a mente travada, cauterizada por religiões, né? Como é que você vai entender as coisas de Deus, do universo, do mundo físico, do mundo espiritual, se a sua vida é aí fazendo campanhas, votos, sacrifícios, vendendo a sua casa, seu carro, dando tudo para o Silas, para o Macedo? Eu estou falando desses assim porque você conhece mais, mas eu estou falando de todos os líderes religiosos, católicos, evangélicos, dessa gente que está aí há séculos, desde a época dos profetas enganando, mentindo, falando de um Deus que ele pensa que Deus é uma assombração, uma visagem, é um vento, é alguma coisa. Não, Deus é real. E quem está dando toda essa tecnologia, tudo que você está vendo aí, é Deus. E não é para o nosso mal, não, é para o nosso bem-estar. Né? Você como cristão fica nessa onda aí, negócio de chip de besta, porque a besta vai botar o chip e que aquilo que está escrito na Bíblia deve ser o chip na testa, não sei o que. Você fica nessas vidas. Besta é quem fica perdendo tempo vendo essas coisas e não procura se interessar em aprender as coisas de Deus. Agora no Natal mandaram um telescópio com uma das maiores engenharias do mundo. Mandaram ele agora, ele está voltando no tempo e no espaço para ir lá no Big Bang. Ele está lá indo procurar como é que eles acham peça para fazer celular, para fazer tecnologia. Não, também, mas não é só isso, porque o homem no fundo ele tem sede de saber quem sou eu, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, depois que eu sair daqui, será que existe vida? Será que existe um Deus mesmo? De onde tudo isso começou? É isso que eles estão fazendo.
E Deus dá poder para isso. Lembra quando Deus criou tudo? E Deus criou Adão? Aí Deus disse, tá tudo pronto. Agora criou ele, aí fez, agora tenha ele domínio. O que é que você acha que é domínio? Essa palavra domínio. Domínio quer dizer poder. Por isso que a gente faz helicópteros, aviões, vai dentro do fundo do mar, viaja toda hora para a lua, para isso, para aquilo, porque Deus nos deu poder para rodar e fazer o que a gente quer. É isso que nós temos que entender.